Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Anália, tá? E eu vou explicar para vocês as atividades que foram aplicadas na outra semana lá no Facebook da escola, tá? E nessas atividades está sendo mais focada a questão de interpretação. E como eu falei com alguns alunos das turmas de vocês, os mesmos relataram que tem alguma dificuldade ainda no inglês, de entender, de interpretar. Então, por esse motivo, achei melhor fazer uma aula narrada. Eu coloquei aqui os textos, que são os mesmos que vocês vão ter que trabalhar, e vou explicar melhor para que vocês consigam fazer a interpretação, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro texto sugerido foi Superstition, ok? Ele relata sobre superstição. Então, olhando o título, você já consegue ter uma identificação do que se trata o texto, né? E por esse motivo, até que eu quis trabalhar este texto com vocês para se tornar mais fácil. O que se pede aqui? Para que vocês leiam e depois façam a interpretação. A dificuldade da maioria é entender o texto. Então vamos lá. Palavra-chave. O que seria isso? As palavras que você já conhece em inglês, né? Então, por exemplo, civilizations, que é bem parecida com a nossa, civilizações, certo? Past, passado. Modern world, mundo moderno. Então, se vocês conseguirem ver as palavras que vocês já conhecem no texto, já vai ser o primeiro passo para que vocês consigam identificar do que se trata o texto. Quem não sabe o que significa black cat, não é verdade? People, because. Vamos ver outras palavras que seja mais fácil para vocês. Place, que significa lugar. Vai repetir de novo aqui, superstition, tá? Cuidado com os falsos cognatos, tá? O que seriam os falsos cognatos ou false friend, né? False friend. É aquelas palavras que parece uma coisa, mas na verdade é outra, tá? Charms não significa charme ou charmoso ou coisa assim, tá? Significa encantos, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. Popular, né? Que muita gente já conhece também, que é popular. Vamos lá. Brasil, quem não sabe o que significa, né? Vamos ver outra. Kiss. Todo mundo também já sabe o significado da palavra kiss, certo? Então, vocês vão ver primeiro passo aqui é vocês identificarem as palavras que vocês já conhecem e aí as palavras que vocês não conhecem, estudá-las para ampliar o vocabulário de vocês, tá bom? Então, olha só, o texto, como já falei, superstição, ele já inicia com there is, que significa existe, tem, tá? Na língua portuguesa. Evidence já dá para vocês terem uma identificação do que quer dizer, evidência, ok? Então, olha só, ali ele está querendo dizer que existe evidência de superstição entre as civilizações antigas. Quem não sabe, ancient, porque muita gente conhece a palavra antiga como old, né? De velho, velha. Só que ancient significa antigo. Então, olha só, já vai ampliar um pouquinho o vocabulário de vocês aí. Quem não sabe o que significa something? Something, alguma coisa relatada ao quê? Ao passado, tá? Mas observe que ele fala assim, ó, but it is not something of the past. Eles estão querendo relatar aqui, ó, o autor do texto está querendo relatar que superstition is not something of the past. E aí ele fala, superstition is part of our modern world too. Então ele está querendo relatar que a superstição, ela não é uma coisa só do passado, ela ainda faz parte do nosso modern world, do nosso mundo moderno, tá? Então ele relata muito isso. Ele já começa falando da evidência de superstição entre o que? Ancient civilizations, ok? Some very old beliefs
are present among us today. Among significa entre, tá? Então, ele está querendo relatar aqui que muitas, né, algumas de crenças antigas, então olha só, believe, não é believe, é believe, believe, tá? Não é believe de acreditar, believe. Tem uma pronúncia um pouco diferente, believe, tá? Ele está falando aqui que essas crenças, tá? Então, olha só, algumas crenças antigas, agora ele usa aqui, ó, algumas ou muitas, né? Estão presentes entre us, entre nós, today, ok? Aí ele fala de algumas superstições que existem. Então ele usa lá, broken mirror, que é um tipo de superstição. Quem lembra o que seria mirror? Tá? Muita gente sabe o que é mirror, que é espelho. Só que ele fala que o espelho tem que estar broken, né? Que ele fala lá que significa 7 anos de má sorte. Então ele usa isso como um example. Ele utiliza isso como um exemplo. Means 7 years of bad luck. Então 7 anos de má sorte. Ele também utiliza black cat, tá? O que acontece no caso? A black cat brings your bad luck when it crosses your way. Que o gato preto, o que acontece com o gato preto? Que o gato preto, quando ele, o quê? Atravessa o seu, o quê? Way, o seu caminho. O que ocorre quando um gato preto, né, atravessa o seu caminho? O que ele traz? Bad luck. Então tem que tomar muito cuidado com black cats, porque se o black cat atravessar o seu caminho, ele vai trazer bad luck, ok? Então vamos lá, continuando. Some people never walk under a ladder because it also means bad luck. Então algumas pessoas nunca walk. Olha, hoje eu acredito que muita gente sabe o que é o walk por causa do que The Walking Dead, né? Então acho que muita gente sabe o que significa um pouco o verbo walk. Aqui é uma preposition, under, tá? Então ele fala que se você utilizar aqui, ó, under a ladder, se você anda debaixo de uma ladder, quem não sabe o que é ladder é escada, tá? Também vai trazer o quê? Bad luck. Então isso já é uma superstition. E ele relata aqui que tem uma superstição entre os New Yorkers, que são os nova-iorquinos, tá? Que eles é uma crença que eles usam lá que o que seria? 13, o número 13 is a sign of bad luck and many buildings have não tem 13th floor. Gente, tem até filme que relata 13º andar. O que, né? Olha só, no, tá? Então essa aqui é uma, vamos dizer, uma superstição que os nova-iorquinos têm de que suas construções não têm o 13th floor. Eles pulam pro próximo, do 12, tá? Do 12º, perdão, para o 14º, porque não tem o 30th, por causa da superstition, ok? Então vamos lá. There is also a place for good luck in superstition. Aí ele fala que a superstição não tem só coisas ruins. A superstição também tem coisas boas também, tá? Então ele fala assim que é um lugar, né, em superstição também tem boa sorte. Não tem só a sorte, a má sorte. Também existe a boa sorte na superstition. Aí ele fala aqui, ó, some charms and beliefs are popular because they bring good luck. Olha um exemplo que ele usa aqui de good luck. Horseshoe. Horseshoe. Eu vou deixar que vocês pesquisem o que significa um horseshoe, tá? Para ampliar também o vocabulário de vocês. E four-leaf clover
Então, aqui são duas formas de boa sorte que tá no texto, tá bom? São muito populares, tá? Em todo o mundo, tá? Olha só, agora ele também fala de uma superstition que ocorre onde? Em Brasil, tá? It's very difficult to find a ticket of the Furial Lottery with a final 13, tá? Que é muito difícil encontrar o quê? O que que seria esse ticket? Do que seria, tá? Com o final 13, tá? Porque no caso isso é um sinal de quê? Looking number, um número sorte, sortudo, da sorte, ok? Então vamos lá, continuando. Ele fala de novo: there is existe, tá? Lembrando que o verbo there to be, there is, there are. Acho que vocês já estudaram isso lá no 7º ano, tá bom? Another curious belief in Brazil. Gente, essa aqui, ó. Tenho certeza que vocês vão entender o que significa essa frase aqui, ó. 3 kisses on the face of a single girl bring merit. Quando você vai conhecer uma pessoa, você vai se cumprimentar. Bem, agora no momento não pode, né? Por causa da questão do coronavírus, não pode nem encostar. Mas quando você vai conhecer uma pessoa, a gente cumprimenta com 1, 2, 3 kisses, ok? On the face, ok? Então vamos lá. Superstition is certainly part of the past, present and the future life of man. Então superstição é certamente parte do passado, presente e futuro da vida do homem, tá? Então ele coloca lá for some people, tá? Que algumas pessoas são ignorance, que algumas pessoas são ignorantes e outras já que a questão da superstição é importante em suas vidas. Então, eu espero, né, que pelo menos aqui na parte do texto já tenha ajudado vocês a entender o que significa todo esse sentido aqui para vocês, né, interpretarem. Então, vamos lá. Agora nós vamos na parte da comprehension. Comprehension. Na compreensão, agora vem a parte da interpretação. E aqui vamos. Pessoal, como que vocês vão fazer? Querem copiar todo o exercício no caderno e fazer, né, a resposta? Ok. Querem colocar lá comprehension, questão 1, respostas, depois a resposta da perguntinha 1, resposta da perguntinha 2, resposta da perguntinha 3, no caderno? Também pode. Uma coisa que eu vejo que muita gente erra é não faz o que é pedido no enunciado, tá? Mas professora, tá em inglês, mas ele tá pedindo para que você responda em quê? Em inglês ou pode responder em português mesmo? Olha só. Answer the questions in Portuguese. Find the answers in the test. Então, você pode responder em português, ok? Então, e onde que vocês vão encontrar as answers? In the test. Perguntas em português, respostas em português, tá bom? Então, olha só, o texto apresenta uma superstição que existe na cidade de Nova York. Qual é? Lembra lá a superstição dos nova-iorquinos, né? Tem 12º pula, 14º. Lembra que eu falei para vocês? Essa aqui, ó, tá bem no começo do texto. Superstição é coisa do passado? É só do passado a superstição? E aí ele fala assim: 2 amuletos de boa sorte que o autor menciona. Então, olha só, vocês vão olhar lá no texto, ó. Bring good luck. Ele fala de um e depois ele fala de outro, tá? Vamos lá. Aqui, respondendo em português, vamos para a próxima. Pessoal, como eu falei e retorno, perguntas em inglês, respostas em inglês, perguntas em português, respostas em português, tá bom? Então ele fala assim, neste aqui, write T for true. Então o T, no caso, verdadeiro. F for false, according to the text. Então, nesse caso aqui, o F é para falso de acordo com o texto. Então, vocês vão olhar a frase lá.
E vocês vão assinalar aqui se vai ser T ou se vai ser S. Então, ó, a horseshoe and a black cat are good luck signs. Então, lembrando, horseshoe, né? Que eu não vou falar, que eu falei antes que vocês iam pesquisar. Black cat, são sinal de boa sorte, tá bom? Os dois, ao mesmo tempo, fazem parte de superstições de boa sorte. There is no superstition in Brazil. Gente, o que acontece? Aqui é uma frase negativa, tá? Toma cuidado para que vocês não esqueçam aqui e acham que é uma frase afirmativa, tá? Então, olha só. There is no, tá? Superstition in Brazil. Continuando. There are no flowers in the buildings in New York, tá? Continuando. Agora sim, ó. There is. Não tem o no aqui, tá vendo? There is evidence of superstition in our world, tá? Então, nesse caso aqui, existe superstition in our world, ok? Aqui, 13, lucky number lottery in Brazil. Então, esse caso do 13 como lucky number, ocorre no Brasil, ok? Então, aqui está pedindo para que vocês escolham a alternativa correct, according to the text, ok? De acordo com o texto. Então, aqui vocês vão assinalar uma. Tem somente uma que está certa. Então, tem uma frase aqui, tá? E aí vocês vão ver o que essa frase aqui vai se encaixar nesse sentido aqui, ó. Tá? Continuando. A broken mirror, um espelho quebrado. O que dá mais sentido nessas três alternativas aqui de um espelho quebrado? 13, 13, o número 13. Então, nessas três opções aqui, o que se relata mais o número 13? Qual que vocês acham que se encaixa mais? E vai circular a frase correta, tá bom? Próximo. Answer the question according to the text. Agora sim, vocês vão ter que responder em inglês. Ai, professora, mas eu não sei escrever inglês. Gente, vocês podem pegar a frase ali no próprio texto mesmo, tá? No próprio texto tem as frases, ok? Por exemplo, ele está perguntando: onde que tem evidência de superstição? Aí vocês vão olhar lá no texto. There is evidence of superstition among ancient civilizations. Então, ali, ó, no próprio texto tem as respostas. Vocês podem pegar do próprio texto e responder, tá? Aí aqui tá perguntando também, quem ficar na dúvida, vamos ver, essa aqui, ó. When is a ladder a sign of bad luck? Quando que uma escada é sinal de má sorte? Lá no texto tá falando. Aqui, ó, ladder, vamos lá, ladder. Aqui tá falando, ó. Então, ó, some people never walk under a ladder because it also means bad luck. Então, no próprio texto tem as respostas. Caso vocês fiquem com dúvida de como escrever, vocês podem retirar no próprio texto, tá bom? Então, vamos próximo texto. Esse daqui, gente, vocês não vão precisar copiar o texto, certo? Tem uma interpretaçãozinha bem pequenininha, tá? Um textinho também bem pequeno. Mas as perguntinhas e as alternativas eu quero que vocês as copiem, tá bom? Então, aqui está falando sobre a questão do paradoxo francês. Então, vamos lá. Many French people love eating cheese. French cooking oven involves meat, rich sauce, and buttery desserts. Usually, when people eat a lot of fatty food, there is a danger of heart and other health problems. This is true in a country like the United States. The paradox or think that doesn't make sense.
is that the French suffer far less from these kinds of problems compared with some other countries. This is the French paradox. No one is sure, but some believe it's due to red wine. Many doctors think a glass or two of red wine each day is good for the heart. Aqui ele está falando da questão do paradoxo francês. E aqui coloca, o que é um paradoxo? Também, tá? Tudo de acordo com o contexto. Então, o que seria um paradoxo? Food with a lot of fat, comida com muita gordura. Heart and health problems, problemas de saúde e coração, certo? Something that is strange, alguma coisa que é estranha. Então, vocês vão ter que olhar no texto. E como eu expliquei lá naquele primeiro texto do Superstition, vamos pegar primeiras palavrinhas que já conhecem. Palavra-chave. Isso aí vai ajudar muito a vocês identificarem. French people, franceses, né? Pessoas nessa situação aqui que são francesas. French cooking, cozinha francesa. O que ela envolve? Ela envolve carne rica em tempero e sobremesas amanteigadas. Buttery, amanteigado, vem da palavra butter, que é manteiga, ok? Então, geralmente, quando as pessoas comem muita comida gordurosa, há um perigo. Eu não vou ficar traduzindo muito para vocês, senão não vai ajudar vocês a compreenderem por conta de si mesmos, né? Então, aqui é olhar o texto, tentar entender o que significa e responder. What is one possible reason for the French paradox? Então, qual que é uma razão possível para um paradoxo francês? Red wine, rich sauce ou buttery desserts? Ok? Então, se eu responder para vocês aqui, vocês não vão estar aprendendo. Então, eu vou deixar por conta de vocês, olhar o texto, tentar entender para responder. Ok? Eu posso ajudar vocês a compreender o que se pede aqui. What does French cooking often involve? O que a cozinha francesa geralmente envolve? Buttery meat, sweet sauce ou fatty food, tá? Então, no caso, a carne amanteigada, tempero doce ou comida gordurosa, tá? O que está mais envolvido aqui na cozinha francesa? In the United States, there are a lot of... O que tem, né? Nos Estados Unidos, há muito red wine, herd problems ou French paradox. Aí vocês vão ter que ver qual que se encaixa e vão assinalar. Pessoal, relembrando, este exercício aqui, eu quero que vocês copiem a pergunta e as alternativas. Perguntas alternativas no caderno. Não precisa copiar o texto, tá bom? Aqui podem colocar apenas respostas, tipo questão, letra C, alternativa 1, resposta, 2, resposta, 3, resposta. Eu vou falar para vocês o que eu já falei para a turma do 8º ano, que eu também fiz uma aula narrando assim. Eu aconselho copiar, não pelo menos, por exemplo, tudo, lógico que não. Copiar o texto, não. Mas copiar os exercícios, sim. Por quê? Para que assim ajudam a vocês ampliar a escrita em inglês. Porque o que acontece muito que eu vejo em dia de prova, o aluno escreve errado, porque não tem muito conhecimento com aquela palavra, com aquela escrita em inglês. Então, quanto mais a gente escreve, mais a gente aprende. Nosso cérebro vai entendendo, compreendendo melhor a escrita daquela palavra. Então, isso vai ajudar muito quando vocês forem fazer um trabalho em inglês. Então, o que eu vejo muito que acontece é que alunos, na hora de escrever, não sabe. E no inglês, às vezes você esquece de colocar uma palavra, uma letra, dá um sentido diferente. Então, tem que... Isso aqui é questão de prática. Prática leva à perfeição. Aqui é isso, questão de prática, tá? E outra coisa, não é tanta coisa para copiar, né? Como eu falei para vocês, eu não precisa copiar o texto. Mas se vocês já irem praticando a escrita, isso aqui vai ajudar muito vocês.
tá? Caso vocês tenham mais urgência de entregar e querem logo, né, que seja corrigido, vocês podem colocar respostas. Mas outra coisa que eu peço para vocês coloquem lá a data, tá? Do dia que vocês estão fazendo a atividade para eu saber. Eu quero a data, eu quero o nome completo e a turma de vocês, tá bom? Para que assim a correção seja mais fácil, porque eu ainda não conheço todos por turma. Então eu quero muito que vocês coloquem o nome completo, porque acontece de uma turma ter um aluno com o mesmo nome, mais de um aluno com o mesmo nome. Então eu quero que vocês coloquem lá nome completo e turma, tá bom? Pessoal, eu espero realmente ter ajudado vocês aqui nessa interpretação. No momento em que as aulas não vão ser presenciais, todas as atividades que eu for oferecendo aqui para vocês, eu vou postar para vocês aqui no WhatsApp, ou em PDF, e as mesmas serão encaminhadas para a dona Daisy, que vai providenciar em colocar para vocês ali no Facebook da escola, tá bom? Então, quem não tiver acesso aqui no WhatsApp, terá acesso ao Facebook da escola. Se tiver algum aluno da turma que não tem nenhuma forma de acesso, eu peço para que vocês também se ajudem, tá? Ajuda o amigo, tira uma foto e manda para ele, tá bom? E qualquer dúvida, podem me procurar lá pelo WhatsApp que eu respondo. No momento que eu ver a pergunta, eu estou respondendo vocês. Eu espero ter ajudado, tá? Então, até a próxima aula, nono ano.